Como você crê em Deus? De onde você tira as suas concepções daquilo que é Deus? Pense que durante um grande tempo, as pessoas creram de maneira completamente equivocada acerca daquilo que era Deus. Mesmo Deus escolhendo se revelar por intermédio das Sagradas Escrituras, o homem continuou a construir as suas próprias concepções do que era Deus, acrescentando tradições, acrescentando ritos que em nada estavam relacionados às Sagradas Escrituras. Visando corrigir todos esses erros, Deus providencialmente fortaleceu homens para que vivessem de maneira que o nome dele continuasse a ser glorificado. Nós temos dentro dos fundamentos da fé que nós estamos lendo hoje, a Confissão de Fé de Guanabara, escrita por mártires, cristãos protestantes que deram sua vida, morreram pela verdade, enquanto nós estamos vivendo ainda uma era de completa mentira, onde estabelecemos simplesmente aquilo que nós queremos e vivemos de uma maneira completamente distinta daquilo que já foi estabelecido nas Sagradas Escrituras. Nossos ritos emanam única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Tudo que nós fazemos visa representar aquilo que Deus estabeleceu como norma, e não nossos preceitos, nossos achismos, para que não venhamos a adorar um Deus completamente falso. Deus escolheu uma forma de ser adorado e essa forma está completamente prescrita, de forma que eu nem você precisamos ficar construindo novos ritos, invocando aquilo que nós julgamos crer. Nós clamamos para que o Espírito Santo nos direcione e nos conduza de maneira clara aquilo que ele estabeleceu. Bom dia a todos. Vamos mais um dia meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos meditando todos os dias nos fundamentos da fé e lendo as Sagradas Escrituras. No entanto, como já terminamos a leitura integral, agora nós estamos fazendo uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia, dos 66 livros. Hoje nós vamos abordar o livro de número 24, que retratado por Jeremias, e o artigo de número 6 da Confissão de Fé de Guanabara. Então, que vocês possam meditar e continuar crescendo em graça e em conhecimento. Vamos ao que diz o artigo de número 6. Cremos que se fosse necessário pôr água no vinho, os evangelistas e São Paulo não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. E quanto aos doutores antigos têm observado, fundamentando-se sobre o sangue misturado com água que saiu do lado de Jesus Cristo, desde que tal observância não tem fundamento na palavra de Deus, visto que, depois da instituição da Santa Ceia, isso aconteceu. Nós não podemos hoje admitir necessariamente. Então eu já li todo esse artigo, porque tudo que diz aqui é muito objetivo e claro. Nós vemos que ele estava refutando aquilo que estava acontecendo de maneira constante, que já acontecia de maneira constante, acerca dessas tradições que foram implantadas por homens que deturpavam aquilo que as Sagradas Escrituras diziam. Existiam restrições claras quanto a qualquer tipo de desobediência àquilo que a igreja havia instituído. Observe que nós não somos guiados por o que homens dizem. Nós somos guiados por aquilo que as soberanas escrituras dizem. A partir desse momento que eles escrevem isso, eles se levantam contra aquilo que foi instituído por um império. E naturalmente, se você não se curva diante desse império, sua cabeça é pedida a prêmio, de tal forma que eles foram mortos por escreverem completamente contra o que as Sagradas Escrituras dizem. Ao que o Santo Magistério dizia, não as Sagradas Escrituras, eles deveriam estar completamente presos ao que as Sagradas Escrituras dizem. E por estarem completamente presos ao que as Sagradas Escrituras diziam, eles foram martirizados. Nós vemos estes pontos aqui que são primordiais para que possamos conduzir o Evangelho de maneira simples e objetiva. O Evangelho sempre foi simples, o Evangelho sempre buscou atingir todas as
as pessoas, das mais simples às mais eruditas. No entanto, ele nunca perdeu o caráter da sua simplicidade. A sua simplicidade é o que impera. O Evangelho não é algo a ser construído por um homem. O Evangelho é a representação daquilo que foi estabelecido pelo homem mais simples que já pisou na terra. Então, que nós não venhamos a cair nos falsos ensinos que são estabelecidos e formados ainda por homens, que nós possamos conhecer as Sagradas Escrituras para compreendermos a forma correta de adorar a Deus. Você não adora a Deus do seu jeito, você deve adorar a Deus conforme Ele estabeleceu. Este ponto é derivado do artigo de número 5º, onde estabelece a ceia, e nós já abordamos ontem muito acerca disso. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode ir lá e assistir esse episódio de ontem. Nesse artigo de número 6, ele traz as peculiaridades e a razão que as pessoas faziam. Uma deturpação daquilo que está escrito te levará a uma conclusão completamente falsa. Lembre-se que Jesus, após ter sido morto, ele tem o seu lado perfurado e dali jorra água e sangue, e as pessoas compreenderam que deveria ter sido feito isso, uma mistura de água e sangue. Pense que sempre foi celebrado com vinho. Ainda hoje existem igrejas que respeitam dessa forma e o fazem exatamente como foi. A questão primordial aqui não era misturar a água com vinho, mas sim colocar como verdadeiro isso. Por quê? Porque senão daí nós não poderíamos dar margem para ceiarmos com aqueles copinhos de plástico e com o pão asmo que vem dentro de um objetinho de plástico. Fruto também isso daqui das necessidades do nosso tempo. Então a questão não é simplesmente sobre isso. O que eles estavam versando, eles estavam buscando trazer a autoridade das Sagradas Escrituras e não a autoridade humana. Pense que é uma deturpação fazer ao contrário daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, mas nós temos que ponderar do que se trata e adequarmos a uma realidade, mas não colocarmos uma obrigatoriedade como se emanasse das Sagradas Escrituras. A ceia deve ter estes elementos e esses elementos devem apontar para Cristo. Retrata basicamente isso. Então pense da maneira como você enxerga as Sagradas Escrituras, reflita acerca da maneira como você crê, porque a maneira como você crê aponta talvez para algo que seja falso. Eu não sei como você crê, eu não sei como você conhece a Cristo, mas pense que você deve conhecer de maneira individual, ter um relacionamento individual com Cristo, para que Ele seja glorificado. Nós não fomos chamados a termos opiniões, nós somos chamados a simplesmente sermos obedientes. Claro que nós podemos tecer opiniões sobre aquilo que nós lemos, mas lembre-se que nossas opiniões não sobrepõem as Sagradas Escrituras. Quando vocês lerem as Sagradas Escrituras, busquem compreender quais são os desígnios de Deus, para que não estejam fortalecidos e firmados nos seus próprios entendimentos. Existe uma história de 2000 anos do qual aponta para Cristo. Nós vemos todos os erros ser refutados. Existem ainda práticas que são completamente distantes das Sagradas Escrituras, realizadas em cultos que são chamados cultos que visam glorificar a Cristo, mas que não são. E facilmente nós cairemos nesses enganos. Nós vemos durante toda a história pessoas andarem pelos seus próprios caminhos e se enganarem segundo as suas próprias convicções e serem também ali exortadas pelo Senhor de maneira que eles retornassem ao caminho correto. Lembre-se que Deus sempre é misericordioso e abre nossos olhos acerca daquilo que Ele estabeleceu para que possamos viver de acordo com a sua soberana vontade. Então esteja atento, tenha um relacionamento de intimidade com o Senhor, que você possa cada dia mais estreitar esse relacionamento. O seu relacionamento com Deus não é a maneira como Ele te usa, como Ele te capacita. O seu estrito relacionamento com Deus está na maneira como você se curva diante da sua soberana palavra.
daquilo que ele diz. O que ele visa ter com você não é uma relação meramente de servidão. Ó, agora você foi comprada por alto preço, agora você me serve. Não. Agora que você foi comprado por um alto preço, você tem as minhas características, você faz parte do meu corpo. Então, isso muda completamente a maneira de simplesmente ser usado. Muitas pessoas falam assim, Senhor, me usa como tu quiseres. Não, ele quer te remeter a um relacionamento cada vez mais íntimo, de maneira que você se torne cada dia mais parecido com ele, representando aquilo que ele estabeleceu. Então, pare de criar essas milhares de superstições, você só vai ser feliz quando você conseguir servir a Deus, quando você estiver nos lugares mais importantes dentro de uma igreja, se bem que não deveria existir nunca um lugar mais importante dentro da igreja, porque ali todos são iguais, independente se você é pastor, tesoureiro, diácono, presbítero, membro de, sei lá, de qualquer coisa ali dentro. Todos somos apenas servos que servimos a um grande e único Deus. Esses homens estavam lutando pela pureza do evangelho, e hoje nós estamos nos curvando segundo as vontades humanas e temos cultuado de maneira completamente errada acerca daquilo que estabeleceu a sua soberana vontade. Então pense acerca disso. A questão não é o que os outros fazem, é o que você e eu fazemos. Eu não posso modificar os outros, eu posso modificar apenas a mim mesmo e continuar a proclamar o evangelho, proclamar essa palavra, que tenho certeza que há de penetrar os nossos corações e nos guiar de maneira soberana por Deus a fazer aquilo que é do agrado dele. Que Deus seja o eterno redentor da sua vida e aquele soberano que guia os seus mais íntimos pensamentos. Vamos continuar abordando agora o capítulo de número 24 do livro de Jeremias. O livro de Jeremias, que faz parte destes livros proféticos, ainda dos profetas maiores, ele que foi escrito pós-exílio assírio. O exílio assírio foi aquele exílio que dispersou todo o reino do norte, de forma que agora ele apontava também para isso. Ele apontava para toda essa realidade de um povo que havia sido exilado justamente por conta da sua desobediência. E ele chamava esse povo à obediência. Ele foi preponderante nos anos 625 anos antes de Cristo. Então, ele reinou, ele atuou ali aproximadamente por 40 a 45 anos. Jeremias, então, falou de maneira exclusiva ao reino de Judá. Foram alguns reis que ele falou naquele tempo, lembrando que a grande maioria dos reis eram infiéis, à exceção de Josias. Os outros todos foram infiéis. Jocás, Joaquim ou Jeconias e Zedequias. Esses reis, esses quatro que falei, à exceção de Josias, eles foram infiéis ao Senhor. Ou seja, mediante a advertência daquele homem que portava a palavra de Deus, que estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a trazer uma mensagem, não foi ouvido. Ele que foi também desprezado, ele que foi jogado dentro de uma cisterna, ele que foi objeto de escárnio por aquilo que ele falava, as pessoas não queriam escutá-lo. Ao passo que ainda existiam outras pessoas que falavam coisas que eram agradáveis aos ouvidos, que eles preferiam dar ouvidos àqueles que falavam aquilo que os próprios ouvidos queriam ouvir, de forma que a sua real palavra havia sido desprezada e estava na boca de um homem do qual muitos olhavam e desprezavam, um homem que foi chamado segundo Deus desde antes do seu nascimento, conforme registrado. E isso é o que nós devemos levar desse livro. Deus chamando desde antes da fundação do mundo, desde antes de você nascer, Deus já tinha um plano pré-estabelecido para a sua vida, do qual Ele vai te capacitar a fortalecer para que você encare as duras realidades do mundo. Jeremias não teve uma vida fácil. Jeremias foi jogado na cisterna, foi violentado, mas tudo isso fez para provar aquilo que Deus
provaria mais tarde o seu sofrimento que apontava para uma grande redenção. Não que sofrer seja algo que nós devemos nos deliciar, mas sim sabendo que nessa vida nós teremos sofrimentos, aflições, mas que todas devem apontar para aquele que sofreu a dor que nós jamais conseguiríamos sofrer, que é Cristo Jesus. Ele aponta para uma série de questões que devem ser relembradas e memorizadas acerca da transformação do coração, da troca de coração. Um coração que era de pedra transformado num coração de carne, uma obra completamente soberana de Deus. Deus, mediante a sua livre vontade, age conforme o seu bel prazer naquelas pessoas do quais ele escolheu amar por razões que estão contidas somente nele. Ele morreu, ele depois enviaria seu filho posteriormente a morrer eficazmente por essas pessoas, de forma que inevitavelmente eles seriam transformados, porque não se trata de uma transformação que depende da vontade humana, mas sim do agir soberano de Deus sobre essas vidas. Então vocês vão ver aqui no livro de Jeremias, ele trazer muito essa questão acerca dessa aliança, de como isso era feito de maneira completamente única pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Ao homem só cabe fazer o que é errado, a Deus conduzir o homem completamente errante a um caminho do qual ele é glorificado. Ainda errando, Deus está controlando as mãos destes homens que andam errantes, que andam de maneira equivocada, fazendo com que eles façam aquilo que a sua natureza humana não consegue fazer. Somente um homem que foi tocado por Deus agora pode ter ações que glorifiquem o nome de Deus. E ele retrata isso de maneira muito bela. As divisões do livro, vocês poderiam colocar na primeira parte apenas um capítulo, que é o chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias, que é abordado de uma maneira bem interessante. Eu gostaria de ler para vocês aqui o chamado de Jeremias. Quer ver? O chamado de Jeremias. Olha o que diz no primeiro verso do capítulo 1. Essas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. Lembra-se que dentre esses profetas maiores, 2 eram sacerdotes de uma família sacerdotal e 2 de uma família real. Jeremias está entre a família de sacerdotes. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias. Observe que nós vemos Deus entregando essa mensagem de maneira soberana a ele. Na Lego, hoje Deus entrega essas mensagens, ele entrega, e já vem toda marcada, separada em capítulos e versículos. Nós cremos que essa é a única mensagem que Deus tem a nos entregar. Ele não mais utiliza desses meios que eram extraordinários. Eles ainda não possuíam o cânon fechado da Bíblia. Porque se nós começarmos a achar que ainda pessoas recebem mensagens de Deus, nós naturalmente teremos que também crer que o cânon bíblico não foi fechado. Algumas pessoas interpretam que se essa mensagem não estiver em acordo com a palavra, deve ser negada, mas se essa mensagem está em acordo com a palavra, então por que não entregar a própria palavra e sim ter que precisar de um intermediário humano para proclamar mensagens que aparentemente estavam ocultas? Nós temos uma palavra, então se alguém vier lhe trazer uma palavra de Deus, pergunte o capítulo e versículo, leia e interprete conforme as Sagradas Escrituras dizem, clamando ao Espírito Santo para que você não seja enganado. E pense que é muito fácil te enganar, tá? É muito fácil te enganar, é muito fácil me enganar, nós somos enganados todo o tempo. Todo o tempo. Nós sequer conseguimos resistir às chamadas do Instagram, às notificações, quando vamos ver, estamos presos ali a conteúdos que não acrescentam em nada na nossa vida, para ver o tamanho da nossa vulnerabilidade. Então, que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você esteja cada dia mais em conexão com Deus, que você todos os dias ore, que você todos os dias reflita acerca do Deus que você diz servir.
Eu me deparo todos os dias com pessoas que dizem crer, mas sequer sabem explicar os fundamentos e a razão da sua fé. Se você se perguntar agora como você explicaria quem era Deus, o que é Deus e o que ele representa e o porquê você crê em Deus, você talvez não conseguiria explicar. Isso prova que a sua fé talvez possa estar mais baseada naquilo que o ambiente colocou do que num Cristo, do qual enviou seu Filho, enviou seu Espírito para que você possa crer verdadeiramente. Não que essa fé seja meramente intelectual, creio que muitas pessoas talvez não consigam ainda explicar em todas as suas palavras, mas todos nós somos chamados a explicarmos a razão da nossa fé. Então, que você conheça cada dia mais e possa explicar de maneira prática e objetiva, com simplicidade, o amor deste Deus, que sabendo que o homem não pode ir até ele, ele se faz carne, vem até nós, vem para nos resgatar de maneira que ele faz uma obra completa dentro de nós. Ele nos chama e nos capacita. Por intermédio do Espírito Santo, ele age em nosso coração de forma que nosso coração, antes completamente inclinado para o mal, agora é transformado, de maneira que nós o adoramos, não somente em espírito, mas também em verdade. Olha o que diz ainda em Jeremias. Você vai ver que no verso 3 do capítulo 1, ele diz: também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Então, todas essas informações que eu havia dito acerca dos reis está contido aqui de maneira muito objetiva e clara nesses primeiros versos. Eu apenas havia simplificado para que vocês pudessem compreender. Você vai ver no verso 4, o Senhor me deu esta mensagem, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E o nomeei para ser meu profeta às nações. Observe aqui que ele traz esse chamado fazendo uma alusão aquilo que Deus fez durante toda a história. Você vai ver toda a história, ele chamando pessoas e deixando isso de maneira muito clara. Conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Ou seja, a nossa existência precede a existência material, porque nós somos seres espirituais. Seres espirituais, como ele nos conhece porque ele nos fez, ele nos projetou. A nossa alma já havia sido projetada, apenas é encapsulada nesse corpo que nos aprisiona, não sendo um corpo ruim, mas sendo um corpo que ainda manifesta essa existência material de algo completamente espiritual. É muito belo ele dizer que antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações. Então observe que aquilo que ele estava sendo não partia de uma mera vontade do seu coração, mas sim de um Espírito Santo que o conduzia a ser voluntariamente aquilo que ele jamais havia imaginado. Pense que você vai ver durante várias partes ele falar dessa palavra de maneira que doía nele falar, porque ele amava também aquele povo, ele queria que aquele povo se curvasse a essa soberana palavra, mas assim eles não faziam. Mesmo eles sabendo da história, de tudo que havia acontecido, eles começavam a caminhar pelo mesmo caminho. Lembre-se que Israel sofreu o cativeiro não por conta de uma tirania divina, podemos dizer dessa forma, mas sim por conta da sua desobediência. O povo sempre é aprisionado por conta da sua desobediência. Nós somos corrigidos por intermédio da nossa desobediência. Lembre-se que Deus sempre vai corrigir aqueles filhos que amam. Ele não nos deixa no completo engano. Naturalmente, ele vai nos colocar em situações do quais ele visa tomar as rédeas das nossas vidas e nos guiar pelo caminho correto. Você vai ver nos capítulos seguintes toda essa história de maneira bem detalhada, tratando a rebeldia,
a rebeldia de Israel e também trazendo semelhança ao povo de Judá, que também caminhava pelo mesmo caminho, fazendo seus erros e equívocos. Você vai ver os falsos profetas que eram preponderantes. O livro de Jeremias trata muito acerca disso. Ele trata demais falando dessas pessoas que ofereciam curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. No capítulo 8 você vai ver essa passagem, no verso 11. Imagina que os profetas chegavam até lá e falavam aquilo que eles queriam, de acordo com a sua soberana vontade, tomando Deus como um mero fantoche. Lembre-se que nós não temos uma palavra que emana de Deus, nós proclamamos palavras humanas e dependemos dessa palavra divina que está registrada nas Sagradas Escrituras. Olha o que diz no capítulo 8. Jeremias, diga ao povo assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Observe que ele diz, assim diz o Senhor, porque era o Senhor falando. Quando uma pessoa hoje se levanta e fala, assim diz o Senhor, pergunte capítulo e versículo, porque não é a forma como Deus fala. Quando uma pessoa cai e não volta a se levantar, quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta, então por que este povo de Jerusalém continua em meu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz que coisa terrível fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelo céu sabe a época de migrar, assim como a rolinha e a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não me conhece. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Olha o que acontece. Nós erramos por não conhecer a palavra do Senhor. Que você não seja um desses. Que você possa conhecer esses decretos eternos do Senhor, buscando ter cada dia mais intimidade com Ele. Se você não leu as Sagradas Escrituras, eu sugiro que você medite diariamente nas Sagradas Escrituras até que você termine de maneira integral e continue a lê-la durante toda a sua vida, porque nós dependemos dessa palavra, essa palavra que é o combustível para a nossa vida. Olha o que ele diz no verso 8. Como podemos dizer, somos sábios, pois tememos a lei do Senhor, se seus mestres distorcem, escrevendo mentiras? Qualquer semelhança com o nosso mundo hoje é mera coincidência. Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Assim diz o Senhor soberano. Observe o que diz a seguir. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre e ficarão arruinados quando eu castigar, diz o Senhor. Observe este Deus que pune aqueles que estão errados, que corrige aqueles que estão desviados. Certamente eu consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhe dei em breve acabará. Eu, Senhor, falei. Então o povo dirá, por que devemos ficar esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas, morramos ali. Pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Essas palavras são bem duras e profundas, que nós devemos tomar também como advertências para os nossos tempos presentes. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas não encontramos. Desde a terra de Dan ao norte, podemos ouvir o bufar dos cavalos de guerra do inimigo. O relinchar de seus garanhões faz tremer a terra. Vem para devorar a terra e tudo o que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essa tropa inimiga entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Antes de tudo acontecer, Deus já havia falado. Deus já havia manifesto aquilo que iria acontecer e mesmo assim o povo
julgava como um mero devaneio de Jeremias. Eles não queriam se curvar diante das palavras, porque não eram palavras agradáveis aos seus ouvidos. O verso 18 diz: minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda parte. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. Observe que nós estamos falando de uma nação idólatra. Observe que nós vivemos numa nação idólatra. Que quem não pode ser idólatra somos nós, porque hoje nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Então, se você tem qualquer tipo de idolatria, lembre-se que idolatria não se resume a objetos que você deixa dentro da sua casa, mas você idolatra seu pastor, o cantor, você também é um idólatra e deve ser repudiado tudo isso na sua vida. Nós adoramos a um Deus soberano, do qual nós respeitamos sim nossos pastores, nossos irmãos, mas nós adoramos somente um Deus soberano. Nós prestamos contas àquelas pessoas que vivem ao nosso redor, mas nós adoramos somente um Deus. Hoje nós criamos personalidades em cima do nosso meio, o que é completamente repugnante segundo essa palavra. Isso daí é um claro desvio que se repete geração após geração, e que nós que estamos aqui, ainda que poucos, possamos não nos curvar diante daqui o nosso pobre coração se inclina. Pobre e miserável coração. Nosso coração é mais enganoso do que tudo. Nosso coração nos leva a adorar aquilo que não deveria ser adorado e a rejeitar aquilo que deveria ser adorado. Esse é o coração humano. Não confie no seu próprio coração. Jeremias fala muito sobre essa questão, tá? Fala de maneira completamente direta nessa questão de um coração enganoso. Olha o que diz ainda. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou. No entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Olha que interessante. Ele se compadecia daquilo que estava acontecendo. Ele não estava se deliciando em trazer aquelas palavras de juízo. Ele estava completamente contrito referente àquelas mensagens que ele recebia. Ele naturalmente chorava pelo seu povo, sabendo que as palavras que ele recebia eram palavras verdadeiras. Da mesma forma que você, lendo essas palavras, você não deve tomá-las como falsas, e sim como verdadeiras, e chorar por aqueles que estão sofrendo, sabendo que eles estão em engano. Nós não devemos olhar para eles apontando deixa eu ver uma palavra que não seja tão agressiva, como pessoas completamente malignas, mas pessoas que estão simplesmente no engano, e nós temos que crer que Deus pode operar nesses corações e trazê-los de volta. Muitas pessoas vivem de uma vida do qual eles conheceram superficialmente a Deus, viveram uma vida superficial com Deus, mas nós cremos ainda que Deus pode operar nesse coração e trazê-los de volta à vida. Deus escolheu agir na sua vida para te transformar e não te fazer mais o mesmo, te regenerar e te guiar por caminhos que ele seja glorificado. Ainda que com palavras duras, ainda que com palavras que aparentemente não sejam tão agradáveis, mas com palavras que sim, emanam do Senhor, porque a palavra dele, ela não é não é simplesmente uma palavra doce, mas é uma palavra também de imposição. Da mesma forma que o seu pai não tinha apenas palavras doces, ele tinha palavras de autoridade, do qual visavam evitar com que você agisse de maneira equivocada e errasse de maneira que ele fosse profanado. Continua dizendo ainda no capítulo 8, sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há remédio ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. Ele faz uma pergunta, por que não há cura para as feridas do meu povo? Ele diz no capítulo 9, quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Ele, ainda que quisesse isso, ele não conseguia, porque Deus estava conduzindo a sua vida. Então, observe a
a sua tamanha entrega ao que ele estava vivendo. Ele é conhecido como o profeta chorão. O profeta chorão. E continua a dizer, ainda no verso 2 do capítulo 9, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Esse todos adúlteros, um bando de traidores, ele não estava fazendo meramente uma generalização, mas sim esculpindo a verdade das Sagradas Escrituras, do quais nós vamos ver durante toda a Bíblia, esse retrato de um homem completamente traidor e adúltero. Todo ser humano é adúltero e traidor. O adultério não está atrelado meramente a uma relação de homem e mulher, mas sim uma relação com Deus, onde nós o traímos. Aquele que nos criou, nós não nos curvamos a ele. Não há um justo sequer, não há uma pessoa que faça o bem por si só. Todos nós devemos clamar a Deus para que ele incline nosso coração de forma que nós podemos agora escutá-lo e nos curvarmos diante da sua soberana palavra. Verso 3 diz, meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhece, diz o Senhor. Observe que essas palavras foram escritas há 2.700 anos atrás, e elas 2.700 anos atrás, e ainda são completamente reais e parece que são destinadas a nós, porque também são destinadas a nós. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Observe, talvez você seja um desses também, e eu também seja um desses. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhece, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, amigo calunia amigo. Todos trapeceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras, cansam de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade, se recusa a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com metal. O que mais posso fazer com meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Qualquer retrato que o homem possa dizer, nenhum é tão fiel quanto as Sagradas Escrituras. Nós somos esses, que nossas línguas disparamos mentiras como flechas envenenadas, falamos palavras amigáveis aos nossos amigos, mas no fim tramamos traí-los ou matá-los. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de vocês já mentiram olhando nos olhos? A mentira é algo que faz parte de nós, a mentira faz parte dessa natureza humana caída, por isso que nós devemos nos curvar diante deste Deus soberano, do qual pode remediar e modificar toda a nossa consciência, nossa estrutura. Você é um mentiroso, você é um falho, você é um miserável, mas existe um Deus grandioso e misericordioso que pode mudar toda a nossa história de vida. Então se curve diante dele, peça para que Deus afaste seus pensamentos ruins, a sua língua mentirosa, os seus pensamentos horríveis, porque ele há de ser glorificado mediante todas as circunstâncias. Ele continua dizendo no verso 9, acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes, lamentarei pelas pastagens dos desertos, pois estão desoladas e sem vidas. Não se ouve um mugido do gado, e as aves e animais selvagens surgiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas. Será a morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas. Observe que mesmo diante das advertências, eles não se curvaram diante dessa palavra. Aconteceu o juízo conforme Deus havia predito. Depois, este povo é aprisionado, é levado ao exílio, depois é liberto. Da mesma forma que nós também continuamos a desobedecer, mas Deus já nos prometeu um Salvador e um Redentor. Então creia neste Salvador, neste Redentor, e ele te libertará, não por um tempo, mas para a eternidade. A salvação não é uma obra humana, é sim uma obra divina, do qual ele opera dentro dos nossos corações, nos guiando ao caminho da verdade. Deixa eu ver mais coisas que são aqui importantes. Olha o que diz ainda no verso 12. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor?
para explicá-la. Por que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: Isso aconteceu porque meu povo abandonou minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram a imagem de Baal como seus antepassados lhe ensinaram. Observe que muitos vivem uma religião meramente de conveniência, de mera repetição de comportamento e não o Evangelho. O Evangelho é uma palavra firme e apontada para o Cristo, nosso Redentor. Então, o Evangelho só existe um, religiões existem milhares, mas existe só um caminho que é apontado como Cristo, nosso Redentor. Então, você vai ver todas essas palavras de juízo. No capítulo 17, no verso 9, você vai ter aquela questão que eu havia dito do coração. Olha o que diz. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Olha como que é. A palavra aponta para esse coração humano enganoso. Seu coração é enganoso, então não seja seduzido pelos desejos do seu coração. Que você possa andar de acordo com a palavra do Senhor. Ele diz nos versos que antecedem, no verso 5, ele diz: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto e não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Agora, preste muita atenção que dessa forma eu termino as menções acerca das Sagradas Escrituras. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. Nunca deixa de produzir frutos. Nós vemos aqui, então, um retrato daquele que deve viver de maneira a confiar naquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Creio que existem muitas outras coisas que são belas aqui dentro dessa palavra. Eu poderia mencionar milhares de outras passagens, mas por hoje, nessa leitura, eu creio que seja mais do que suficiente para que vocês fiquem alertas acerca de como têm vivido e possam se curvar diante daquele que é eterno e soberano Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que vocês tenham uma semana maravilhosa, repleto da presença do Senhor, que você possa estar aqui todos os dias 5h59 para ter o seu tempo devocional, para poder glorificar o nome de Deus, buscar entendimento e confiança naquele que pode te livrar de todas as circunstâncias. Nossa confiança não está em homens, nossas confianças não está num governo, nossas confianças está num ser presente, um ser completamente soberano, do qual nos chamou da vida para a morte. Que você possa agradecer a Deus. Eu oro para que essa palavra penetre o seu coração. Nós lemos a palavra, nós explicamos a palavra e nós cremos que o Espírito Santo aplica essa palavra às nossas vidas e nos regenera. Que você seja regenerado por essa palavra, que a sua semana seja completamente diferente e que o Senhor se manifeste poderosamente na sua vida. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor. Tenha uma excelente semana. Amanhã nós estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória do Senhor, falando sobre o artigo de número 7 da Confissão de Fé de Guanabara e continuaremos agora meditando sobre Lamentações, que também foi escrito pelo Jeremias. É isso, um beijo no coração. Não se esqueça que amanhã também nós cultuaremos o Senhor às 20 horas na Avenida dos Bandeirantes, 1440, aqui em São Paulo. Fica ali próximo à Jardineira, é bem próximo para todos os lugares que você vir, você vai cair ali. A Bandeirantes é uma das vias principais do nosso estado, então ela liga vários pontos da cidade. Que você possa estar ali conosco, que o nome do Senhor seja glorificado. Perfeito? Tamo junto. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Dentro da nossa lista de transmissão estão todas essas orientações.
Eu compartilho depois esse vídeo, que ele fica aqui, para que as pessoas que não conseguiram ver inteiro, chegaram atrasados, possam depois olhar, mas tente ter uma disciplina de acordar um pouco mais cedo e você verá o quanto isso irá refletir de maneira positiva na sua vida. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, fui que eu tenho que dar aula. 7 horas vou sair daqui voando, ore por mim, que Deus seja abençoado. Fui, nos abençoe, né? Fui.